prezadas, dando continuidade à nossa aula para terminar esse contexto da formação clássica, da formação grega, né, e toda a construção da paideia. Nesse momento nós vamos para Platão. Platão, eu diria que é o pensador mais importante no contexto da educação da antiguidade, porque Platão vai defender uma ideia de educação não simplesmente restrita à educação individual, mas a educação é colocada no Estado. Onde ele coloca isso? Na obra A República. É aqui nessa obra que ele vai nos colocar a ideia de educação, não como uma educação simplesmente individualizada para o sucesso individual de cada um, mas no conjunto do Estado, no conjunto da própria cidade. Essa é a grande ideia do Platão. Nessa fabulosa obra, tá certo, do Werner Heger, ele vai citar aqui Jean-Jacques Rousseau, que também é outro importante da educação, só que é da modernidade, do iluminismo. Vamos ter a oportunidade de chegar lá, ver algumas coisas dele. Rousseau vai nos dizer que, veja o que diz Rousseau, o Werner Heger interpretando o que Rousseau diz sobre a educação. Jean-Jacques Rousseau soubera aproximadamente de que o bem do Estado platônico, ao declarar que a República não é uma teoria do Estado, como pensavam aqueles que só julgavam os livros pelos títulos, porque República, o título do livro República, quer dizer coisa pública, como pensavam aqueles que só julgavam os livros pelos títulos, mas sim o mais famoso estudo jamais escrito sobre a educação. Veja, Rousseau é moderno, né? É moderno, como influenciador, inclusive, da Revolução Francesa, certo? Mas aqui é um dos mais famosos textos da educação. A palavra república, na língua originária no grego, é politeia. Politeia quer dizer constituição. A tradução para o latim se dá res publica, é aquilo que vai tratar da coisa pública. Portanto, a educação em Platão, o problema da educação em Platão está dentro do Estado. É um compromisso de Platão para com o Estado. Evilásio Teixeira tem um texto conhecido, A Educação do Homem segundo Platão, né? Essa educação se dá no contexto do Estado. Veja que o professor diz, se pensa muito que sejam... Por que pensam isso? Porque aqui lá no primeiro livro, que você pega a obra, ele vai tratar da questão da justiça, tá certo? Ele vai tratando da questão da justiça, das virtudes, mas como ele diz, o principal foco desta obra vai ser a educação, né? E aí a educação dentro do contexto do Estado, beleza? Mas vamos à frente. E aí nós encontramos, daí o Evilásio Teixeira que eu citei, né, a alegoria da caverna, ou como alguns conhecem simplesmente, o mito da caverna, que é no livro 7º, que se trata de dar a conhecer o comportamento da natureza conforme ela é submetida à educação. Ou seja, como é a natureza, que natureza é essa? Não é a natureza do rio, das plantas, dos mares, é a natureza humana. Isso é muito importante para vocês compreenderem, né? Como se dá a natureza humana colocada no viés da educação. Platão chega a nos dizer que o homem se converte dos mais divinos dos animais quando bem educado. Também pior das criaturas quando mal educado. E acrescenta, é preciso, para que o homem seja bem educado, é preciso das leis, preciso que o Estado esteja na tutela dessa educação. Portanto, ele vai se confrontar com isso, né? Como se submete a natureza humana à educação. Uma vez que
Somente o ser humano é um ser educável. O cachorro, o gato, os animais irracionais não são passíveis de educação, certo? Eles são adestrados. E vocês me conhecem, sabem que eu trago isso. Agora, a educação como formar o ser humano de forma emancipadora. E aí o Estado não pode ficar de fora do processo educativo, da própria natureza humana, né? Sobre a vida de toda a coletividade, porque o Estado não vai trazer uma educação simplesmente para um ou para outro diferentemente, mas a educação para a formação do caráter, principalmente ético e político da cidadania grega. E a alegoria da caverna, aqui a análise da caverna, nós vamos encontrar nele dois tópicos importantes, né? Duas análises epistemológicas. Nós vamos encontrar nele dois pontos de vista, tá certo? Que é o ponto de vista epistemológico e o ponto de vista político. O ponto de vista epistemológico, na alegoria da caverna, se dá exatamente sobre a questão do conhecimento, tá certo? E aqui diz a autora do nosso livro, né, que estamos estudando, diz ela assim, ó: quanto à dimensão epistemológica, Platão compara o acorrentado a um indivíduo comum, dominado pelos sentidos e pelas paixões, e que alcança apenas um conhecimento imperfeito da realidade, restrita ao mundo dos fenômenos, na qual as coisas são meras aparências e estão em constante fluxo. Ou seja, o conhecimento se dá da passagem do mundo empírico, opinativo, do mundo dos sentidos, para o mundo das ideias, das verdadeiras realidades, das coisas perfeitas. Isso é uma linha, é um ponto de vista que a gente vai encontrar aqui na alegoria da caverna, que é assunto do livro 7º dessa obra, tá certo? É aqui no livro 7º, onde ele vai trabalhar exatamente a alegoria da caverna. É aqui na numeração 515 que ele diz: pois bem, imagina homens passando ao longo desse pequeno muro, levantando toda espécie de objetos. Ao início da alegoria da caverna, em que as pessoas estão dentro de uma caverna, igual eu estou nessa sala aqui do meu escritório, e vão passando somente sombras por essa janela, por exemplo, que vocês conseguem ver aqui, que é de vidro, me mostrando restas difusas da realidade. O outro ponto de vista é o político. E aí, o ponto de vista político, ele vai se desdobrar nas implicações pedagógicas. Portanto, meus queridos, minhas queridas, não existe educação em Platão que não tenha viés político. E eu costumo dizer, nossas escolas trabalham com o quê? Projeto político pedagógico. É projeto porque é algo que é previsto, é um propósito, é um planejamento, né? Eu tenho um projeto de construir um prédio, né? É político, porque o homem tem vida cívica, tá certo? Eu preciso trabalhar nesse homem a dimensão da cidadania. E é pedagógico, porque eu preciso trabalhar nele os caminhos que levam à educação, as metodologias que eu vou formar a educação desse sujeito. São esses dois pontos de vista que nós aqui encontramos na alegoria da caverna, certo? O ponto de vista epistemológico e o ponto de vista político. E aí, a dimensão pedagógica que se encontra na alegoria da caverna. Para Platão, a educação tem que ver com a prática do bem e o engajamento do indivíduo na polis, no Estado.
Não existe uma educação paralela. É preciso educar para a cidadania. É preciso educar para que esse cidadão esteja em consonância com o Estado, esteja em consonância com a polis, certo? Aí que nós trabalhamos hoje cidadãos conscientes da cidadania, cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Veja que aqui tem engajamento do indivíduo na polis, no Estado. Ou seja, a educação não é algo fora da vida política. Outro ponto, o ideal de educação de Platão é, sobretudo, formar um indivíduo cidadão, participante e atuante da comunidade. E aí Platão era bem claro, o grande problema daqueles que não gostam de política é que são governados por aqueles que gostam de política. Claro, quem vai trazer uma definição do homem como animal político, zoon politikon, vai ser Aristóteles. Porque para Aristóteles, o ser político é mais do que uma questão societária. Faz parte da zoologia de Aristóteles. Faz parte de uma questão biológica. Mas não é o nosso caso, que nós estamos em Platão. Mas Platão vai dizer que o cidadão tem que ser um sujeito. Minha gente, eu estou usando a palavra sujeito porque está na minha mente como hoje na modernidade. Mas não existia essa palavra sujeito falando de Platão. Existia indivíduo. Você não vai encontrar isso na língua originária grega do período de Platão. Nós somos sujeito, certo? Como um sujeito atuante da comunidade. E Platão defende uma educação coletiva, a exigência de uma institucionalização da educação. Se a educação é coletiva, logo, quem vai ter a missão de formar essa coletividade na educação vai ser o Estado, né? A educação ela vai passar a ser algo institucional. Por quê? Porque a educação anterior Platão, nesse modelo ideal, vai pensar isso. A educação, como vai dizer Jäger, estava no mundo do preceptor. Aquele que tinha condição, chamava meu filho para o Estado. Chamava um professor para ensinar o meu filho. Eu quero que fique claro para vocês precisam entenderem, que Platão, quando pensa o Estado, ele não vai dar nenhum conselho como será o Estado. Ele pensa um Estado totalmente diferente daqueles que éramos acostumados. Ele vai criar exatamente um Estado ideal. E não dizendo como deveria ser o Estado, assim, dando propostas de como poderia ser o Estado. Quem fez isso foi os sofistas, tá certo? Vou só pegar aqui um ponto da obra do Werner Jäger, quando ele diz, o Estado de Platão versa em última análise sobre a alma do homem. O que ele nos diz do Estado tal, que ele nos diz do Estado como tal e da sua estrutura, é chamada de concepção orgânica do Estado, onde muitos veem a medula da República. Não tem outra função senão apresentar a imagem reflexiva e ampliada da alma, da estrutura nessa perspectiva. Ou seja, Platão vai partir do Estado como uma análise da alma do homem, da parte psíquica do homem, tá certo? Portanto, o Estado, o que significa o Estado para Platão? Né? O que vai significar? O Werner Jäger nos diz, em sua República, não é uma obra de direito político ou administrativo, de legislativo ou de legislação, ou de política no sentido atual. Platão não parte de um povo histórico existente como Atenas ou Esparta, ainda quando se refere conscientemente às condições vigentes da Grécia, não se sente vinculado a um determinado torrão, a um determinado chão, a uma determinada cidade. Na sua obra,
não há a mínima alusão aos fundamentos concretos do Estado. Ou seja, não há a mínima alusão a uma cidade específica. Por isso que o Estado de Platão é uma utopia. Ele vai imaginar como fazer um Estado ideal para a Grécia, marcado pela morte do Sócrates, pelo Estado que na visão dele foi um Estado corrupto, porque não respeitou a democracia, não respeitou a fala e condenou o seu mestre à morte, né? E aqui, Platão, a criação de um homem elevado, que nos fala do estado platônico, nada tem a ver com o corpo de conjuntos como de raça, não. Mas um homem que tem um sentido maior, que a própria vida dele se confunde com a do Estado e o Estado se confunde com a vida dele. Não vai haver separação entre o homem e o Estado. Portanto, se não há separação, a educação vai se dar em torno da coletividade para este homem. Beleza? Bom, o Estado proposto por Platão. Nós temos aqui o Estado ideal, ou a cidade bela, a Calipólis. Aqui nós vamos pensar, o Estado assumiria o papel da educação. Até os 20 anos, identificariam todas as almas. Platão vai dizer que os homens têm almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. Portanto, a educação teria que se dar conforme cada alma, tá certo? Como diz aqui, a educação deveria ser ministrada de acordo com as diferenças que certamente existem entre as pessoas, tá certo? Essa é a ideia de Platão. E aí, o Estado assumiria a educação, o papel da educação. Aqueles que tinham a alma de bronze dedicariam à subsistência da cidade. Que seriam aí? Seriam os camponeses, os lavradores e aí por diante. A educação para todos até os 20 anos de idade. Eles que teriam a alma de prata dedicariam-se à defesa da cidade. Ia servir o exército, né? Esses teriam a alma irascível, como eu falei para vocês na disciplina de fundamentos da filosofia. São pessoas que se raivavam muito fácil. E os que tinham, e depois orientava-se a eugênia, a reprodução humana, dos 20 anos em diante, né? Dos 20 anos, 30 anos. E aí, os que tinham mais de 50 anos, ficavam-se com a alma de ouro. Esses sim, os que eram escolhidos para a magistratura. Veja, para estar na Assembleia, para discutir os problemas da cidade. Veja que há uma inversão diferente de valores no nosso contexto. Hoje, a bela palavra mercado de trabalho nos diz o quê? Que as pessoas com 40, 50 anos não têm tanta importância para o mercado de trabalho. E aí há uma valorização da idade como sabedoria de vida. É um conceito que existia no mundo grego muito forte, que era o de frônesis. Veja que Aristóteles vai nos dizer lá na época Nicômaco que o homem, né, de idade é o frônimos, porque já viveu as coisas da vida, vai saber deliberar o que é melhor para si e o que é melhor também para o Estado. Totalmente diferente da nossa realidade de hoje, né? Portanto, eram poucos que estariam na cidadania desse Estado ideal de Platão, né? As pessoas a partir de 50 anos, homens que já teriam vivido um pouco da vida, teriam a experiência para governar a cidade. Minha gente, é muito comum. Quando eu já disse isso a vocês, quanto mais jovem, nós somos mais ávidos, mais brigões, nos suportamos com pequenas coisas, certo? Ele vai dizer que com o tempo chegamos à maturidade. E aí Platão ele vai ter uma ideia, suas ideias são avançadas para o seu tempo,
Por que são ideias avançadas para o seu tempo? Porque Platão vai dizer que o Estado assume a educação, tanto da mulher quanto do homem, são educação semelhantes. Aí, mulheres, vejam quanto Platão valoriza vocês, né? Imagine Platão afirmar isso em uma época que a mulher não era nada. E eu até marquei aqui, né, no meu texto, para ler para vocês o que Platão vai dizer da educação da mulher. Diz Platão, livro 5º da República de Platão, vou ver aqui a numeração do texto, porque, minha gente, os livros antigos de boa tradução, eles não são página, tem a página da editora, mas ele tem uma numeração ao lado, igual a Bíblia, tá certo? E isso está em, qual é a numeração? 456, linha C, diz Platão. Então, para que uma mulher se torne guardiã, não haverá entre nós uma educação para os homens e outras para as mulheres, principalmente porque ela irá cuidar de uma mesma natureza. Essa é a afirmação de Platão. E depois diz, no parágrafo seguinte, em 457A, linha C, B, as mulheres dos guardiões deverão despir-se, já que uma vez de vestes, os que obverá será a virtude. Deverão participar da guerra e das outras ações de guarda referente à cidade, e não deverão ter nenhuma outra atividade. Há atividades mais leves que os homens deverão ser atribuídas às mulheres em razão da fraqueza do seu sexo. Ele vai dizer que as mulheres deverão despir-se das vestes corporais, isso é uma imagem alegórica, e se vestir das vestes das virtudes. Inclusive, em outras partes do texto, vai dizer que as mulheres deverão cometer exercício e os homens não deverão rir das mulheres em exercício, com poucas vestes. E ele vai dizer que o homem, aqui, que ri à vista de mulheres nuas quando elas se exercitarem, buscando o que há de melhor, colhe o fruto de seu sorriso antes que ele seja maduro, e não sabe pelo que se vê porque está rindo, nem o que está fazendo. É que, com toda razão, sempre se dirá: o que é útil é belo e nocivo é feio. Veja, ele vai dizer que as mulheres têm as mesmas condições que os homens, desde que receba a mesma educação, farão as mesmas atividades, inclusive e para a guerra. Claro que ele vai colocar, dizer que os homens devem ter bom senso, que a mulher tem uma estrutura física, né, esquelética, talvez na época dele, talvez quiser dizer isso, menor. Menor não, mais frágil. Veja aí, ele não vai trabalhar a questão psicológica da mulher. Psicologicamente, elas terão as mesmas condições, desde que sejam bem educadas. Os estágios superiores dependem do mérito de cada um e não da riqueza, né? Que vai dizer como é que eu vou passando de cargos nessa política, nesse estado. Não é a riqueza, é pelo mérito que cada um fará de bom para a cidade. A educação intelectual, coroada pelo estudo das ciências, da matemática e pela dialética, processo que eleva a alma das aparências sensíveis às ideias. E aqui a sofocracia, o governo dele é o governo mais sábio. Sofocracia vem de sofos, né, quer dizer sábio, mais cracia, quer dizer poder. Defende o modelo aristocrático de poder, oposição à democracia, né? Platão ficou frustrado com a democracia, por conta que na democracia que vê o seu mestre ser derrotado. É tanto que Aristóteles posteriormente vai chamar a democracia de governo de demagogos. Não defende a aristocracia de berço, ou seja, vai governar aqueles que têm riqueza, que têm dinheiro, mas aquele que é governado, mas aquela
em que o governo é confiado aos mais sábios, né? Que eu diria a vocês, aquele velho conceito grego que vem também de Frones, que se dá na sabedoria da vida. Ele diz, o Estado deve ser governado por filósofos. Os filósofos se tornam reis, que os reis se tornam filósofos. Ele vai à ideia dele do rei filósofo, tá certo? Que o rei filósofo deve governar sobre... deve governar. Os mais sábios são todos filósofos? Não, né? Eu falei sobre isso um ano, não lembro se foi num evento. Não são os mais sábios, não são qualquer filósofo, é aqueles que teriam a sabedoria da vida, beleza? Bom, para não ficar um vídeo muito longo, cansativo, eu vou parar aqui e na próxima aula eu começo falando do mundo das ideias sobre o mundo sensível, certo? Para não ficar um vídeo cansativo, eu vou parar aqui. Aprender a lembrar, tá ok? Um abraço, espero ter contribuído com vocês, beleza?